Este último mandamento vai lhe ajudar a cumprir todos os anteriores. Por isso nós deixamos por último. Vamos antes entender como que Deus, já que nós estamos traçando um paralelo entre Deus e o casamento, o relacionamento Deus e o ser humano e relacionamento marido e mulher, como que Deus nos mantém, os seus filhos, os cristãos, no caminho certo, até o final. Como? Ele nos dá uma visão do céu. Ele nos dá uma visão do que ele chama de salvação. A salvação da nossa alma. Para você que não está familiarizado com esse termo, os cristãos, nós cristãos, quando nos convertemos, entregamos a nossa vida para Deus, decidimos viver pelos mandamentos, pelas palavras dele, o que mais nos motiva a viver a cada dia em obediência na palavra dele é exatamente o prêmio da nossa salvação. Ou seja, de que no evento da nossa morte, nós estaremos sendo recebidos com grande alegria, com grande celebração pelo nosso Deus na nossa morada celestial. Então, essa salvação, você pode ver, traz sorriso nos nossos lábios só de pensar, né? Nos alegra, porque quem tem essa certeza, quem recebeu essa certeza, não tem medo da morte, não tem preocupação, né? E o legal de você ter essa certeza da sua salvação é que você tem paz, mesmo diante de muitas tribulações na sua vida, muitos problemas, você tem paz, você sabe que você vai ficar bem, porque Deus está com você. Então, quando a pessoa é salva, ela é como se ela estivesse acima de tudo no mundo, acima de problemas, acima de doenças, acima de decepções, tudo está abaixo dela, porque ela tem Deus com ela. Então não é só um plano futuro para depois da morte, começa já aqui na Terra, quando você é salvo aqui, né? Então você já começa a ser uma pessoa diferente, uma pessoa que não vive pelo que vê somente. Você é uma pessoa que tem uma visão do alto. Você tem uma visão do alto. E ter uma visão do alto é muito grande, porque você passa a desprezar detalhezinhos pequenos, você começa a dar desconto a várias coisas que não são tão relevantes. Você tem uma visão do alto, você vê melhor do que as outras pessoas, os seus objetivos aumentam, enfim. É uma coisa totalmente... é difícil até de explicar. Mas é isso, é essa visão, é este destino final que nos mantém no caminho, que nos faz acordar cada dia e dizer para nós mesmos assim, bom, eu vou continuar seguindo a Deus hoje, eu vou continuar obedecendo a palavra dele hoje. Ou eu estou numa situação, em um dilema onde eu tenho a escolha de fazer o certo e o errado. Então, os olhos no alvo, na nossa salvação, nos lembram do seguinte, é melhor eu fazer o certo, porque se eu fizer o errado, eu estarei colocando em risco a minha salvação. Então é assim que Deus nos mantém na linha, né? É assim que ele nos motiva. E no casamento, você também tem que manter os olhos no destino final, que é o quê? É vocês dois estarem juntos até a morte. Que a morte venha separá-los. Somente a morte, nada mais, né? Então, quando vocês mantêm essa visão do casamento para a vida toda, que eu quero envelhecer ao lado da minha esposa, eu quero deixar um legado, uma herança para os meus filhos de um casamento exemplar, eu quero ser conhecido como um homem fiel, uma esposa fiel, um marido feliz. Enfim, quando você começa a pensar neste alvo, nesse destino final, então tudo que você faz a cada dia, seja preparar o café da manhã para a sua pessoa amada, seja às vezes aguentar certas coisas, ou ceder numa briga, numa discussão, ou fazer a vontade dela, ir para um lugar que talvez você preferiria não ir, mas porque ela gosta, você vai. Tudo isso você
se dispõe a fazer, por quê? Porque os seus olhos estão no destino final. No objetivo, né? Porque o objetivo que vocês se casaram era justamente ficar para sempre juntos, ficar, ser um só para sempre. Então, quando você tem esse objetivo em mente, então é muito mais fácil você fazer o que é certo no casamento. É muito mais fácil você negar a sua vontade, né? O seu gênio, o seu temperamento. É muito mais fácil. Por quê? Porque você tem aquele objetivo muito maior do que uma mixaria de eu gosto disso, você gosta daquilo e eu quero isso. Isso começa a ser, essas coisas começam a ficar como picuinhas. Objetivo final muito mais importante. Então eu não vou deixar que esse problema nos separe. Porque esse problema aqui é muito menor, menos importante do que isso aqui que eu quero por resto da minha vida. Exato. Então, quando você tem um destino em mente, quando você tem um alvo em mente, outra coisa maravilhosa acontece. É como esse avião que você provavelmente está ouvindo agora. Esse avião tem um destino. Ele não está voando em círculos até a gasolina acabar e cair do céu. Ele tem um destino, ele decolou com um destino, está nesse caminho e vai chegar no seu destino. Quer dizer, ele já sabia onde queria chegar antes de decolar. Quando você tem um destino, quando você tem uma visão na mente do que você quer alcançar, onde você quer chegar, então você começa a fazer planos de acordo. Então o piloto, por exemplo, quando ele foi colocar gasolina no avião, ele pensou, eu vou precisar de tanto de gasolina, porque eu vou fazer uma viagem de tal distância. Quando ele pensou no destino, ele fez planos lá no aeroporto onde ele ia pousar, ele comunicou o voo dele, ele preparou, fisicamente ele dormiu as horas necessárias, enfim, todo um planejamento foi feito para que esse voo tivesse acontecido, antes mesmo de decolar. Então, quando você tem a visão, eu tenho a visão, por exemplo, de morrer ao lado da Cristiane, né? Preferivelmente que ela morra primeiro. Brincadeira. Brincadeira. A gente sempre fala sobre isso, que a gente gostaria de morrer junto, né? Para ninguém ficar sozinho, né? Mas quando eu penso em morrer ao lado da Cristiane, então eu planejo de acordo, eu planejo a minha vida ao redor dela. Então, por exemplo, outra mulher não entra nesses planos. Não entra nesses planos, por mais bonita que seja a mulher, por mais tentadora que seja, qualquer coisa, situação, não entra na minha cabeça, porque eu não tenho esse plano. Eu não tenho plano de traí-la, eu não tenho plano de divorciar, de um dia sair desse casamento, não tenho esses planos. Então, traição não figura nos nossos pensamentos. Então, tudo, por exemplo, seja dinheiro, seja o futuro, né, planos futuros, tudo que a gente planeja, a gente está pensando, eu quero fazer de forma que eu chegue nesse período, eu chegue nesse destino, aonde nós vamos estar juntos no final. Quando o final chegar, nós estaremos de mãos dadas. E você vê, Renato, que a nossa fé em Deus ajuda nessa meta, né? De nós dois. Quer dizer, como a gente começou os 21 mandamentos, lá no início, quando nós falamos do triângulo, o primeiro mandamento, você vê que para você conseguir ter esse objetivo firme todos os dias da sua vida, você tem que ter Deus com você. Você tem que ter essa fé que Ele nos proporciona, né? Porque Deus é fé. Então, eu creio que Deus é comigo, eu creio que Deus é com o Renato, e eu sei que Deus vai nos ajudar, Deus vai nos proteger, está sempre nos protegendo, está nos mostrando, está nos guiando. Então não é uma coisa assim, eu gostaria muito de pensar assim, eu gostaria muito de poder planejar assim, mas eu não sei como é que vai ser amanhã e tal. Não, com Deus, quando você tem um relacionamento com Deus, então Ele passa essa certeza para você, Ele passa essa paz que não dá para descrever aqui. Que não importa o que aconteça, não importa o que aconteça na sua vida ou no seu casamento, se o seu marido, a sua esposa não é do mesmo pensamento que você, não importa o que aconteça, quando você tem esse relacionamento com Deus, você tem a certeza que tudo vai dar certo.
Até certeza. os problemas Exato. vão ser bons para você. É como diz lá, né? Que todas as coisas, tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Olha aí o casamento, olha aí o relacionamento, olha o amor. Tudo, até as coisas ruins cooperam para o bem daqueles que têm um relacionamento com Deus, um relacionamento de amor com Deus. Então você tem paz, você tem tranquilidade, você não tem medo. E é isso que a gente quer passar para vocês chegando ao final dessa série. Que você, acima de tudo, acima das dicas de casamento, algumas que talvez você diga assim, poxa, mas eu não consigo praticar isso porque, seja lá qual for a razão, meu marido não coopera, minha esposa não coopera, seja lá qual for a razão. Se você tiver um relacionamento com Deus, em primeiro lugar, então Ele vai te dar o casamento que você nem imagina que poderia acontecer. Não fique olhando para nós e dizendo assim, mas vocês são sortudos, vocês é diferente para vocês, porque vocês, enfim, as pessoas pensam que a gente tem sorte. Nós não somos fruto da sorte. Nós somos fruto de um trabalho, nós somos frutos de um investimento, de um empenho e principalmente frutos desse relacionamento com Deus. Que se você tiver, você pode ter. Não importa quem você seja. Você pode estar assistindo isso do outro lado do mundo. Você pode estar assistindo isso num casebre ou num palácio. Quem seja você, esse relacionamento com Deus está disponível para você. Você pode tê-lo. Não importa o teu passado, não importa nada. É só você querer. Tá bom? Então, ficamos por aqui. Esperamos que essa série tenha te ajudado. E que você, então, se te ajudou, principalmente pratique e, segundamente, compartilhe com seus amigos. Tá? Esse é o 21º mandamento, que é: manterá os teus olhos no destino final. Tá bom? Então não esqueça disso. Nós esperamos que você continue acompanhando o nosso trabalho. Se você não ainda se cadastrou nesse canal do YouTube, é só você se cadastrar, ou em nosso site, nossos blogs, renatocardoso.com, cristianecardoso.com. Coloca o seu e-mail lá, você vai sempre receber uma notificação das novas mensagens. Os programas da Escola do Amor, que estão no r7.com/Escola do Amor. Muito obrigado pela atenção que você nos deu durante esses 21 vídeos. E compartilhe. Passe adiante. Deus abençoe vocês. Tchau.